Você sonha trabalhar em multinacional, mas não sabe por onde começar? Fica nesse vídeo e escuta a opinião de uma ex-recrutadora que eu vou te dar o passo a passo. Eu sou Evelyn, ex-recrutadora global, teacher na English for Global Career e tô aqui para te orientar nesse processo. Se você pensa em trabalhar em multinacional, morar fora, receber em dólar ou euro, você precisa parar de pensar no inglês como um diferencial e pensar como um requisito de empregabilidade. Além disso, você precisa ter um LinkedIn encontrável, uma narrativa bem estruturada e uma excelente performance em entrevista. Eu sei que todas essas coisas parecem informações demais e talvez você pense, eu nunca serei capaz disso, meu inglês não é bom o suficiente para estar nesse patamar. Mas calma, que eu vou te mostrar que é mais simples do que parece. Antes de te passar as dicas, eu preciso te contextualizar um pouco do cenário global. Confira a matéria do G1, publicada no início desse ano de 2026, em que apresenta uma queda de contratações na Europa. E você provavelmente sabe que a Europa define o modelo do trabalho no mundo corporativo. Claro que tem impacto de economia e outros setores que não me cabem trazer. Isso mostra um cenário mundial um pouco mais cauteloso e o aumento de vagas mais específicas. Então, se antes as empresas tinham cuidado para contratar, agora elas vão estudar ainda mais o orçamento, a necessidade daquela posição e vão ver se de fato há necessidade de um novo recurso e se não tem como fazer um aproveitamento interno. E a concorrência fica muito mais forte. Ou seja, existe menos espaço para improviso e é hora de mostrar evidência de tudo que você consegue fazer como profissional. Essa tendência já estava aumentando no Brasil. E a gente conseguia ver que vagas mais voltadas para a área da tecnologia e principalmente da comunicação estavam tendo um aumento. Concorda comigo que se você precisa, por exemplo, de um analista financeiro que é excelente na técnica, mas não consegue se comunicar com as outras áreas, é pouco relacionável, e se você tiver um analista que cumpre essa função técnica e ao mesmo tempo consegue ser líder político e consegue trazer soluções de uma maneira a evitar conflitos, a segunda opção fica muito mais atrativa. Isso que as empresas tendem a fazer com o passar dos anos. Elas estão priorizando muito mais as soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais, as hard skills, aquelas habilidades mais técnicas que você só aprende fazendo um curso, uma especialização. Tá, Evelyn, mas o que isso tem a ver com o fato de querer aplicar para multinacional? Tudo. Precisa saber como se posicionar de forma estratégica dentro desse cenário. Agora eu vou te explicar como funciona o funil de um recrutador, o que ele de fato busca em uma contratação, principalmente em empresas grandes. A primeira impressão do recrutador será sempre o LinkedIn e plataformas de oportunidades de emprego, mas eu vou enfatizar o LinkedIn porque é hoje para encontrar vagas verdadeiras e de empresas sérias. Não adianta eu te passar as dicas se o seu perfil não estiver encontrável. A porta de entrada fácil para qualquer recrutador visualizar. Aquela rede precisa transparecer o profissional sério, excelente, que busca se aprimorar, comunicativo. Todas as habilidades que você tem precisam estar ali à mostra, da maneira certa. E como fazer isso? Através de palavras-chave. Então, foque nas palavras-chave, na headline e no about, no sobre você. E se você quiser um outro vídeo mais detalhado sobre como transformar o seu LinkedIn, comente aqui abaixo. Incrível! Você precisa apresentar provas de tudo que você demonstra naquela rede social. Não existe mais espaço para achismo ou só ficar na base do convencimento. Você precisa provar ou ele nem te chamará para entrevista. Esse é o momento de deixar claro provas em números. Então, por exemplo, otimizei em 30% os recursos investidos na área, no setor financeiro, reduzi 4 horas semanais do time de RH para a produção de relatórios, cases de sucesso, essa é a hora de postar uma foto
explicando um pouco melhor de um problema que você tenha passado, claro que sem expor a empresa, e como você resolveu, como você é um bom solucionador de problemas. Certificações, apresente que você está constantemente se atualizando e equivale àqueles cursos em que a empresa patrocina ou os cursos internos. Mostra que você dá valor a todo tipo de conhecimento. Você precisa ser consistente. Você é júnior, precisa mostrar que está totalmente engajado em conhecimento, aprender com seus erros, que é uma pessoa flexível, ensinável e, se é pleno, demonstrar que você já consegue fazer essa atividade sozinho, mas continua investindo em conhecimento. E, em caso de sênior, que você já consegue repassar esse conhecimento para a equipe, que já assume responsabilidades de liderança. Tá, mas qual o próximo passo? Aqui é onde entra o inglês. Isso eu escutei de um CEO, que o inglês ele não entra necessariamente como um requisito para que você utilize no dia a dia, mas ele é um filtro para saber que você é comprometido e que você consegue se ver a longo prazo em determinada atividade. Porque todo mundo sabe que não é possível aprender inglês do zero a nível fluente em apenas 2 meses, a não ser que talvez você esteja em uma imersão em um país. Então, um novo idioma faz diferença não apenas na comunicação, mas na percepção dos outros a seu respeito. Além disso, o idioma é utilizado em multinacionais, mesmo aqui no Brasil, que às vezes nem demandam no dia a dia, porque a equipe é de brasileiros, mas talvez seja testado em entrevistas, reuniões, conversas com clientes, com a liderança, com o CEO ou o diretor da área, que pode ser estrangeiro, e que é a grande virada de chave para a maioria das pessoas, inclusive dos meus alunos. É natural que você não tenha a autoconfiança talvez necessária para fazer esses processos mais concorridos. Mas você precisa ter em mente que as empresas não buscam de forma alguma de inglês fluente. Eu diria até que isso é um mito ou uma fake news. Você pode, por exemplo, ser aprovado, e eu já vi alunos meus passando por isso, com inglês básico e ser aprovado num piscar de olhos. A comunicação é muito mais clara às vezes do que um candidato que já morou fora e participa de reuniões em inglês ou outro idioma. Provavelmente você tenha aprendido o inglês genérico. Você aprende inglês estudando animais, posições de objetos e coisas que você nunca vai usar. E quando se trata de um inglês em que você precisa se posicionar como sênior de uma forma mais séria, formal, o seu vocabulário fica empobrecido. Primeira dica que eu te dou nesse sentido: foque em ter uma comunicação assertiva e não fluente, através de estudo direcionado e organização de posicionamento. Talvez as suas ideias estejam tão bagunçadas em português que quando vão para o inglês ficam ainda mais confusas. Vou te dar um exemplo. Com os meus alunos, eu sempre monto um plano de simulação de entrevistas em português primeiro. Porque inglês não é língua materna, ele primeiro precisa organizar as ideias em inglês. Então, ele precisa pensar em quais provas ele quer usar durante essa reunião, essa entrevista, quais são os cases de sucesso, quais são os desafios que ele quer apresentar para o recrutador, qual imagem ele quer passar, qual o maior defeito dele. Entrevista não é o momento de improviso. Precisa ser planejado com muita cautela. Mas eu sei que mesmo assim bate o medinho. Deixe que o recrutador decida se você está pronto para a posição ou não. O que custa você aplicar para outro processo? Eu já vi alunos que pensavam, mas o meu inglês não é bom o suficiente, mas eu não estou pronto para isso. E quando aplicaram, o recrutador gostou. Quando eu era recrutadora, eu entrevistava pessoas que nitidamente achavam que não estavam prontas para a posição, mas eu tinha certeza que desempenhariam a função brilhantemente. Aquela famosa frase que a nossa mãe diz: o não você já tem. Entendi tudo o que você falou e por onde eu começo? Vou te dar 5 dicas práticas. Edita esse seu LinkedIn. Foque na headline, deixe claro o seu foco, o impacto do seu trabalho. No about sobre você, precisa estar claro quais são geralmente as ferramentas que você usa, o seu escopo e resultados. O recrutador precisa, de uma forma rápida, em até 3 linhas, entender o nível de profissionalismo e de experiência que você tem. Provas da narrativa que você está construindo.
Uma pesquisada no método START, que é uma estrutura de resposta organizada, que as suas respostas precisam ter início, meio e fim. Se prepare em português para depois estruturar em inglês. Tenha bons conectivos prontos para que você ligue uma ideia a outra e deixe a fala menos poluída, mais direta. Simule. Se você tiver oportunidade de estar com um professor especializado, ótimo, eu não tenho dúvidas que o seu resultado será brilhante. Caso não, simule, grave áudios, explicando e se apresentando. Isso vai te ajudar a perder um pouco da insegurança e a estruturar e organizar melhor as ideias. Revise, repita o seu discurso. Você precisa acreditar no que está falando. Lembre que o recrutador é um funcionário e a missão dele nada mais é do que vender para a empresa um candidato. Então, se você quer que eu me aprofunde um pouco mais nas etapas e no passo a passo, comente aqui "eu quero" ou me diga: você já sentiu insegurança de aplicar para alguma empresa? Eu vou adorar saber. Eu sou Evelyn, já fui recrutadora, hoje eu sou teacher na GC e eu trabalho dando aula para alunos que buscam um inglês para o mercado corporativo. Então, se quiser estudar inglês direcionado, clique no link aqui abaixo das minhas redes sociais e me chame, porque eu tenho certeza que esse é o ano do seu sucesso. Eles precisam conhecer o profissional excelente que você é e você merece trabalhar na empresa que tanto sonhou.